bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para esta oficina Ética e Estética no Islã, uma abordagem interdisciplinar, que será ministrada pela professora doutora Brigitte Grossman Kairos. Ela irá se apresentar, né, no momento. É uma oficina que, a partir das habilidades propostas pela BNCC de Ensino Religioso para o 8º ano do ensino fundamental, trabalhará de modo interdisciplinar e interreligioso os conceitos de ética islâmicos e seus desdobramentos estéticos, sociais e culturais em diferentes partes do mundo, incluindo as Américas. Então, eu passo a palavra para a doutora Brigitte, que irá se apresentar e explicar a metodologia do trabalho. Bom dia a todos, Salam Aleikum, sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada, Dalva, pela ajuda e pela apresentação. Então, meu nome é Brigitte Grossman Kairos, eu sou doutora em História, mas fiz minha graduação em Artes Visuais. Então, a proposta dessa oficina tem uma pegada interdisciplinar, porque também eu vejo que essa questão interdisciplinar é bem interessante para ser usada para abordar temas religiosos, porque a gente sabe, enfim, quanto a questão religiosa, espiritual, ela é interdisciplinar, né? Um fenômeno que a gente não consegue abarcar ou compreender de uma única forma, não cabe numa caixinha só. Então, quando a gente quer desenvolver algum tema dentro da questão religiosa, é sempre mais fácil de a gente abrir o leque de possibilidades disciplinares para que a gente consiga passar um panorama mais diversificado dessas realidades ou temáticas que a gente quer apresentar, né, que são inúmeras dentro da questão religiosa, como a gente pode ver na BNCC, por exemplo, das propostas, né? Então, as propostas já são variadas, as temáticas, então, são enormes, diversificadas, né? Nessa oficina em especial, eu vou focar na questão da ética e da estética, né, do Islã, mas dentro de um espaço geográfico, vamos dizer assim, ibérico e brasileiro, porque é tão vasta a questão geográfica, né, da influência islâmica, e não teria como falar de tudo. Então, eu vou dar uma introdução mais geral para a questão do Islã, só para situar, né, o que é o islamismo e como que ele se expandiu, e depois um pouco sobre a questão ibérica e brasileira, como é que essas influências estéticas, éticas e estéticas chegam até as Américas, né? Porque às vezes a gente acha que a questão islâmica é uma coisa muito longe de nós, né? E na verdade, como o mundo já é globalizado há muito tempo, todas essas influências, elas vão para muitas partes, e como foram para a Europa, né? Chegam aqui também. Eu acho que isso é uma questão interessante para que a gente possa vencer um pouco dessa alteridade quando a gente fala de Islã, e também para conseguir ver quais que são as pontes que existem entre as influências islâmicas e as de outras tradições monoteístas, né, da qual o Islã faz parte, que é do tronco abraâmico, ou seja, o Islã faz parte do tronco abraâmico, que inclui também o judaísmo e o cristianismo, né? Dessas três religiões, o Islã é a última em termos cronológicos, é a última que vai ser revelada. Mas todo o conteúdo corânico e toda a proposta de fé dessa religião é totalmente em uníssono com uma proposta abraâmica, né? Mesmo Deus, mesmos princípios. Então, a gente não tem como falar do Islã sem falar do judaísmo e do cristianismo, mesmo porque o conteúdo islâmico, ele abarca também, né, na questão corânica do Alcorão, conteúdos que são, então, pertinentes a essas três religiões.
E, além da questão teológica, a gente tem a questão cultural. A gente não tem como isolar o fenômeno islâmico em termos estéticos e éticos fora de um contexto abraâmico, né? A gente não tem como falar de arte islâmica, cultura islâmica, sem fazer esses links com essas outras duas religiões. Sem falar de outras religiões também, mas a gente vai por aqui só ficar nessa dimensão para a gente poder se situar mais. Eu tive a minha trajetória acadêmica, então, como eu falei, começou aqui em Santa Catarina, na UDESC, no CEART, com artes visuais, e depois mestrado eu fiz no Canadá, eu pesquisei a questão da diáspora africana, né, que eu sempre tive muito apego com a questão dos malês, que, enfim, foram muçulmanos que, né, escravizados que vieram para o Brasil, então toda essa questão da revolta dos malês sempre me foi bastante cara, mas hoje eu não vou falar sobre a questão malê, eu vou mais falar sobre a direção ibérica e brasileira, se bem que no Brasil os malês são extremamente importantes, mas só para vocês entenderem por onde que eu fui indo, assim, né? E no doutorado acabei trabalhando com ciganos. Minha pesquisa, eu comecei no Canadá e depois voltei para o Brasil e terminei aqui na UDESC meu doutorado, sobre a questão de imigração e identidade cigana. Porque eu achei que os ciganos fecham um pouco essas minhas perguntas que eu tenho em relação à questão de identidade, de imigração, né? E quando a gente começa a estudar todos esses migrantes, né, que vieram para o Brasil, a gente vê que existem muito mais ligações do que separações, né? Mesmo quando a gente fala até das questões discriminatórias, existem muitas coisas parecidas nesses fenômenos de discriminação também, né? Que existe, por exemplo, antissemitismo, né? Com a questão judaica, islamofobia, com a questão islâmica, anticiganismo. Então, na verdade, eu acredito bastante que até para a gente conseguir focar num tema, a gente tem que primeiro olhar, né, por uma questão maior, para conseguir entender esses fenômenos e ver como eles se cruzam, né? Então é isso. Eu não sei, talvez a gente tenha uns 5 minutinhos, eu gostaria só de ver a carinha de vocês, só vocês me falarem um pouco aonde que vocês trabalham e qual que é a formação, só para eu poder ter uma ideia melhor aí do pessoal que está assistindo aqui, para a gente poder se conectar. Pode ser em ordem alfabética, assim, uma coisa muito simples, meu nome é tal, minha formação é tal, eu trabalho tal, enfim, se tiver alguma coisa que queira falar sobre interesse específico dessa oficina, também seria legal como feedback para mim. Quem que está na frente da lista? É a Águida, talvez? Eu posso até ir iniciando. Isso. Toma a frente, Dalva. Meu nome é Dalva, eu sou aqui de Campina Grande, Paraíba. Sou mestre em Ciências das Religiões pela Universidade Federal da Paraíba e atualmente estou secretária do FONAPE. E é uma alegria muito grande poder estar compartilhando nesse momento aqui com vocês e ouvindo aí a sabedoria de nossa querida mediadora, doutora Brigitte. Meu nome é Inês e eu sou estudante de Ciência das Religiões na UFPB. Não faço nada, sou aposentada. Ai, coisa boa, né? Estou estudando, o sonho da minha vida, só ficar aposentada e só estudar. Eu estou permeada aqui por conterrâneos da Paraíba, né? Luiz, Inês, que Luiz, bom. Inês, que legal. Então vai lá, Luiz, você já está na próxima na fila. Eu sou Luiz Fernando, gaúcho de Santa Maria, sou aposentado, vim para Paraíba para fazer Ciências das Religiões, o curso completo. Então, na graduação, devo fazer mestrado, doutorado aqui na Paraíba. Obrigado. Legal. Bom dia, pessoal. Sou Monique, falo de Montes Claros, Minas Gerais. Sou aluna do curso de Ciências da Religião, aqui da Unimontes. Sou formada também em Administração e sou mestre em Neurociências. Um abraço. Valeu, Monique, que legal. Rita?
Meu nome é Rita de Cássia, eu sou de Minas Gerais. Eu não tenho formação em ensino religioso, nas ciências da religião, mas eu ministro ensino e religião. Então, a curiosidade é grande e o aprendizado é muito grande. Tudo eu entro para me aprender um pouco mais para passar. Eu estou de óculos de sol porque fiz uma cirurgia de catarata, tá? Me desculpa. Não, sem problema, fica à vontade, Rita. Que bom ter você aqui também. Quem que ficou faltando? Você e teus nomes, Dalva. Vanderlei. Bom dia a todos e todas. Falo aqui de Rio do Oeste, Santa Catarina. É um prazer muito grande estar aqui com vocês, compartilhando esses conhecimentos, aprendendo algo mais sobre essa temática. Sou formado em Ciências da Religião, Filosofia também. Trabalho nas redes municipal e estadual, né, ensino religioso, do 1º ao 9º ano. Grato por estar aqui conosco para mais esse momento de novos conhecimentos e novos saberes. Excelente. Obrigada, Vanderlei, por também estar aqui. Ótimo vocês estão aqui. Alguém mais quer se apresentar? Então, eu acho que eu vou compartilhar agora. Vou compartilhar o PowerPoint, pessoal. É assim, como é um conteúdo vasto, e eu achei que era melhor fazer essa oficina com um PowerPoint para a gente não se perder, para a gente poder ter uma direção de conteúdo e visual também, né? Para a gente conseguir compreender a trajetória de pensamento da oficina. Então, eu vou passar um PowerPoint e qualquer coisa eu vou ter paradas para dúvidas. E aí, quando aparecer a telinha da dúvida, vocês podem fazer uma pergunta. E a gente vai deixar para o final a questão das propostas pedagógicas, porque eu acho que eu preciso passar um conteúdo primeiro para a gente poder chegar nas possíveis propostas, tá bom? Então, assalamu alaikum, bem-vindos. Aqui é só para a gente lembrar um pouco, porque essa oficina está voltada para o 8º ano, né? Então, principalmente as primeiras temáticas de discussão, discutir como as crenças e convicções podem influenciar escolhas e atitudes pessoais e coletivas. Nessa questão, eu vou mostrar um pouco, assim, de uma maneira bem geral, mas como é que os muçulmanos, através da civilização islâmica, foram fazendo, né, a partir de sua fé, escolhas pessoais e coletivas dentro de uma questão civilizatória, né? Então, a gente vai ter alguns exemplos, por exemplo, quando a gente fala até de questão das cidades, como as cidades foram feitas, como elas foram estruturadas, as padronagens, né? Tudo vem também, tudo começa a partir de uma crença, né? Para depois virar uma questão cultural, né? Que vai aí influenciar essas escolhas e atitudes, para depois se desenvolver nos frutos disso, né? No caso do Islã, a questão civilizatória, através da arquitetura, da educação, da ciência, né? Aqui o segundo item, analisar filosofias de vida, manifestações e tradições religiosas, destacando seus princípios éticos. Vou estar falando também da questão dos princípios éticos, porque o Islã não é assim simplesmente só uma religião, né? Ela pautou também todo um modo de vida. Então, dentro do Islã, você tem, na questão religiosa, a parte que cuida da fé e a parte que cuida do dia a dia, de todos os assuntos do cotidiano, né? Então, o Islã tem o que chama de Sharia, que é a lei islâmica. Então, essa lei islâmica, ela vai guiar os princípios éticos. E os princípios éticos também a gente tem que lembrar que não se trata simplesmente de uma questão legal, mas de uma questão moral também e de comportamento, né? Então, eu vou estar falando um pouco disso também aqui. Então, esses dois pontos são os mais fortes na minha apresentação, mas, obviamente, que a gente também vai passar por crenças, né, filosofias, enfim, a questão aqui das filosofias de vida, tradição, instituições religiosas, mas, como é muita coisa, vai estar focado mais nesses dois primeiros temas.
Então, para a gente falar aqui uma breve introdução, né, da questão civilizatória, eu trouxe um mapa da expansão islâmica que se deu entre o ano de 622 e 750, né? Então, é importante para a gente conseguir visualizar geograficamente essa expansão, né? Como é que ela se deu? O Islã nasceu na Península Arábica, onde a gente vê aqui em laranja, né? Na cidade, a partir da cidade de Meca. Vocês estão conseguindo ver onde está essa porção laranja ali, né? Tudo começou, então, no ano de 622, ou seja, há um pouco mais de 1.400 anos atrás. É aquilo que eu estava falando antes para vocês, das 3 religiões, o Islã é a mais nova, né? Mas quando a gente fala nova, sim, mas já tem 1.400 anos, né? A partir de revelações feitas ao profeta Muhammad, né? Ou Maomé em português, através do anjo Gabriel. Então, essas revelações se deram ao longo de alguns anos, não foi tudo de uma vez, e no começo, esse profeta se encontrava bastante isolado e com poucas pessoas que eram seus companheiros, né? Demorou vários anos para que ele teve que se refugiar em Medina, demorou vários anos para ele conseguir voltar a Meca e conquistar a Meca. Mas a expansão islâmica, ela se deu nesse período até de maneira bastante rápida, né? Se a gente for notar que num prazo um pouco maior de 100 anos, de 100 e poucos anos aí, começou a se expandir para outras regiões do Oriente Médio, né? Para a Ásia e também para o norte da África, como a gente vê aí o Egito, né? Passando por Trípoli, passando por toda a região do Maghreb, que é do Marrocos, né? E entrando ali, onde a gente está vendo à esquerda, em rosa, para a Península Ibérica, né, onde a gente vê ali Andaluzia, Córdoba, Toledo. Então, a gente observa que essa expansão, ela se deu tanto para a direita quanto para a esquerda, numa extensão territorial vasta. E hoje eu vou falar um pouco mais dessa expansão que vai aí para Portugal e Espanha, porque é o que chega para nós aqui depois com a questão da colonização no Brasil, né? Hoje em dia, a concentração atual da população muçulmana está onde, quanto mais verde, maior a porcentagem de pessoas muçulmanas morando. O que a gente vê aqui no mapa, né? A questão do norte da África, Oriente Médio e Ásia, né? Então, quando a gente for assim falar de maioria muçulmana, da concentração em termos de porcentagem, são nessas regiões. Por isso que, quando a gente fala em Islã, não tem como falar assim, o Islã dos árabes, né? Ou só os árabes muçulmanos. Sim, o profeta era árabe e o Islã se desenvolveu na Península Arábica primeiro. Mas isso não quer dizer que a maior parte dos muçulmanos hoje em dia sejam árabes, e nem que todos os árabes sejam muçulmanos. Isso é uma questão importante da gente esclarecer, porque a maior parte dos muçulmanos hoje não são árabes, são africanos, né? Também tem muita gente, por exemplo, na Indonésia, em outras partes da Ásia. Os árabes, na verdade, só são 16% do total dos muçulmanos no mundo. E tem árabe, por exemplo, que não é muçulmano, tem árabe cristão, tem árabe judeu, né? Tem árabe ateu, né? Então, só para a gente entender que o Islã não pertence mais somente à questão da Península Arábica, mas que houve uma expansão desses muçulmanos, existem muçulmanos de várias etnias, e também com questões da colonização e imigração, esses muçulmanos foram se espalhando para a Europa e para as Américas também, se bem que em menor número, né? Mas a gente tem muçulmanos na América do Norte, na América do Sul, no Brasil, na Europa, em tudo quanto é parte, né? Só que a concentração, vamos dizer assim, em maior números, a gente consegue ver nesse mapa. Outra coisa que a gente tem que também
lembrar, quando a gente vai tentar entender a influência da questão islâmica, esse passado colonial que houve, né, bastante recente, que terminou praticamente agora com a independência de países na década principalmente de 60, então a gente, lembrando que tanto os ingleses, franceses, italianos, espanhóis, eles, quando foram colonizar outras partes da África, do Oriente Médio, houve toda uma questão aí através da colonização, de contato, né, com esses muçulmanos que vivem nessas regiões. E depois, com a independência, também, muitos também desses muçulmanos vão para a Europa, né? Então, por exemplo, você encontra muitos africanos muçulmanos de várias partes da África, né? Marroquinos, algerianos, enfim, o pessoal do Egito, de outras partes do Níger, morando na Europa e também agora vindo para o Brasil, né? Então, é importante a gente lembrar dessa questão recente de colonização, tanto para entender conflitos, como também para entender uma questão de hibridização cultural, né? Aquilo que eu estava falando sobre a questão da diversidade, o Islã não tem uma cara, né? O Islã tem muitas caras na questão étnica, cultural. Então, a gente vai ver desde muçulmanos chineses à direita, né? Tem uma parte deles que estão sendo perseguidos agora, né? Ao centro, muçulmanos africanos, e à esquerda seria mais uma família, digamos assim, europeia, né? Ou do leste europeu, ou, enfim, né? Entre aspas, o que a gente chama de branco, né? Mas a gente tem Islã de várias as cores e de várias matizes culturais diferentes. Isso porque o Islã, enfim, ele tem um corpo de orientações básicas que são comuns, né, nas suas vertentes, sunitas, xiitas e outras, mas a questão cultural ela é muito diversificada. Na questão, por exemplo, de detalhes culturais ligados às roupas, às vestimentas, à alimentação, questões culturais, por exemplo, relacionadas à estética da música, das artes. Cada grupo vai ter suas especificidades. Essas imagens a gente já consegue ver um pouco da beleza dessa diversidade, né? Ao centro, o grupo desses africanos, por exemplo, provavelmente da Mauritânia, pelo tipo de roupa que eles estão usando, vocês veem que as mulheres usam um tecido enrolado como se fosse um sari, né? Como se fosse um sari indiano, mas não chama sari, tem um nome próprio, agora não consigo lembrar o nome, mas é uma roupa da Mauritânia, por exemplo, que é um tecido, muitas vezes de algodão, bem leve e bem comprido, que, enfim, elas usam uma roupa por baixo, mas essa vai por cima, envolvendo o corpo todo, como se fosse um sari, né? É uma roupa muito bonita, você vê o colorido das roupas, enfim. Então, existe uma diversidade cultural, étnica muito grande no Islã ao redor do mundo. Outra questão importante também é da gente lembrar que muitas das inovações relativas às ciências no que a gente chama de Ocidente, né, a partir da Europa e Américas, vieram como contribuição da civilização islâmica, né, para o Ocidente. Então, quando a gente fala de questões de higiene, educação, dos hospitais, farmacologia, medicina, psicologia, e por aí vai, astronomia, matemática, ótica, engenharia, arquitetura, aviação, história. Muito desses princípios e dessas pesquisas vieram, enfim, como contribuições dos muçulmanos, né? Porque a questão da ciência no Islã é bastante forte, existe um princípio de busca do conhecimento que foi sempre bastante motivado a partir do próprio profeta Maomé, né? Tem vários dizeres dele, né? Por exemplo, um deles
vai buscar conhecimento, nem que seja na China, ou seja, você se desdobra e você vai atrás do conhecimento, mesmo que você tenha que fazer um esforço enorme. Então, esse princípio islâmico da busca pelo conhecimento e através da expansão da civilização islâmica, como a gente viu no mapa anterior, fez com que esses muçulmanos fossem atrás desses conhecimentos e fossem passando, né? Então, por exemplo, a primeira universidade no Ocidente, na Europa, foi uma universidade islâmica, né? Embaixo a gente vê essa foto de Alhambra, toda a questão da arquitetura, tem muita questão do conhecimento das abóbadas, das construções que vieram através da civilização islâmica, a questão da astronomia que ajudou na própria colonização das Américas, né? Muito conhecimento islâmico, né? E por aí vai. O Islã, como eu disse, não é uma religião afastada, não, ela é completamente prima, digamos assim, das outras duas religiões, do cristianismo e judaísmo. Então, aqui, por exemplo, a gente vê uma árvore genealógica dos profetas, né? Começando lá em cima com Adão, e lá embaixo a gente vai ver em azul Muhammad, que é Maomé. Então, a gente vê que, na verdade, Maomé descende, né, de Abraão através da linha de Ismael, né? Então, Abraão teria tido esses dois filhos, né, Ismael e Isaac. Então, a descendência de Muhammad vem através da descendência de Ismael, sendo que Jesus Jesus, por exemplo, vem da descendência de Isaac, né? Assim como Moisés, por exemplo. Então, todos os profetas, dentro de uma concepção islâmica, são primos, né? E existe essa consciência dentro da questão religiosa também, né? Como, por exemplo, a presença desses profetas dentro do Alcorão. A gente tem, por exemplo, uma surata, um capítulo no Alcorão que se chama Maria, em honra a Mariam, né? Que em árabe fala Mariam, mãe de Jesus, por exemplo, né? Jesus também está presente no Alcorão e assim por diante. O Islã, ele segue uma linha de monoteísmo abraâmico bastante parecida com o judaísmo, onde a concepção de fé segue um conceito que a gente chama de Tawhid, que vem do testemunho de fé que a gente diz La ilaha illallah. Quer dizer, não existe outra divindade a não ser Allah, o Deus único, né? Essa unicidade ela é bastante parecida com a questão judaica, no sentido de que Deus para os muçulmanos é um só. Então, essa seria a maior diferença entre o islamismo e o cristianismo. Ou seja, para os muçulmanos, Deus não é três, Deus é único, né? E a gente vê todos os profetas, incluindo Jesus e Maomé, como profetas, mas não como Deus. Se bem que Jesus tem uma particularidade por ser verbo, isso a gente divide a mesma fé dos cristãos, né? Para nós, Jesus seria verbo de Deus, mas no sentido de ser ele o próprio símbolo divino, mas não como Deus, mas como palavra, né? Então, Jesus conteria a palavra de Deus em sua própria persona. Então, nesse sentido, a gente tem uma crença parecida com os cristãos, mas no sentido de Deus, Deus seria ele mesmo único, né? Então, isso segue uma surata que eu coloquei para vocês aqui embaixo, em árabe, que diz, eu vou ler em árabe e depois eu vou ler a tradução. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Que quer dizer,
diga, ele é Allah, o único, Allah, o absoluto, jamais gerou, nem foi gerado, e nada, nem ninguém a ele se compara. Então, esse seria, digamos assim, a base, né, principal da fé islâmica. E essa base de fé, ela vai se espalhar também na questão estética, como a gente vê nessa cúpula da Mesquita Brasil de São Paulo, que na verdade foi a primeira mesquita a ser construída, né, nos anos 60, se não me engano, ou 50, no Brasil, é essa mesquita. A gente vê a cúpula, ela remete a um ponto único, é como se fosse um ponto de um eixo central, que simboliza a unicidade divina, e a circunferência e tudo que contém em termos de desenhos simboliza como se fosse a diversidade do universo. Mas é como se todo o universo e todas as criaturas, tudo aquilo que existe, visível e invisível, gira em torno de um ponto único, que esse ponto seria, então, o que a gente chama de Allah ou Deus, né? E a outra forma também com que se concebe Deus no Islã é através do simbolismo da luz. Então, Deus como luz, né? Então, tem uma surata da luz que diz: Deus é a luz dos céus e da terra. O exemplo da sua luz é como a de um nicho em que há uma candeia. Esta está num recipiente. E este é como uma estrela brilhante alimentada pelo azeite de uma árvore bendita, a oliveira, que não é oriental nem ocidental, cujo azeite brilha, ainda que não toque o fogo. É luz sobre luz. Deus conduz a sua luz até quem lhe apraz. Deus dá exemplos aos humanos porque é onisciente. Essa surata da luz, ela é chave para se entender a concepção divina no Islã, e ela é bastante analisada pelos sufis, né, que são muçulmanos que, enfim, eles tendem a ter uma prática espiritual um pouco mais adensada, digamos, seria a parte mística no Islã, seria o sufismo, né? Eu coloquei aqui a foto de uma mulher derviche, num ritual derviche, né? Onde se tende justamente atingir essa unicidade com Deus. Eu trouxe também um pouquinho de questão de gênero, porque eu sei que sempre é uma questão de curiosidade, né? Tanto para mulheres quanto para homens, para entender um pouco, já que na mídia, a mídia pega bastante pesado com a questão de gênero no Islã, se coloca muito que a mulher é submissa, que a mulher não tem voz, né? Mas não é bem assim. É importante a gente entender um pouco dessa questão de gênero, até para a gente desmistificar algumas questões. O Islã, assim como o judaísmo e o cristianismo, é uma religião patriarcal. Isso não tem como a gente mudar ou dizer que não. Ela é patriarcal no sentido de uma estrutura, né, de poder familiar e político que coloca o homem como um agente mais externo dessa ação, né, de responsabilidade social e política, e a mulher como responsável interna da família e da casa, né? Isso de uma maneira bem geral. Isso não quer dizer que a mulher não pode ter outros papéis sociais, porque dentro do Islã, a mulher ela tem a mesma obrigação espiritual, no sentido da busca do conhecimento e da prática religiosa espiritual, e também ela tem seus direitos em relação ao estudo e à profissão, à prática de esportes, enfim. Não existe nada no Alcorão ou na Suna ou na Sharia que fala que a mulher não possa se desenvolver espiritualmente, academicamente, na questão científica ou política, muito pelo contrário. O próprio profeta Muhammad, ele deixou bem claro ao longo da sua vida profética, inclusive no último discurso que ele fez antes da sua morte, que as mulheres tinham que ser protegidas, cuidadas e valorizadas, né?
Mas a gente tem aí esses desafios na questão de gênero que se dão através do processo de colonização, que se dão através do wahhabismo, que é uma linha moderna, mais radical de interpretação islâmica, mas que não é tradicional, ela é moderna, ela é recente, né, que tende a analisar a questão religiosa de uma forma muito superficial. A gente também tem que entender a questão de todos os desafios que esses processos migratórios, a hegemonia norte-americana, a questão da islamofobia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta quando a gente vai tentar entender a questão de gênero. E aqui eu trouxe algumas passagens corânicas para a gente entender qual que é a proposta islâmica mesmo em relação à mulher, né? Então, aqui na primeira citação, que a mulher que Deus criou de um só ser, do qual criou a sua companheira, e de ambos fez descender inumeráveis homens e mulheres. A segunda passagem diz como a questão da fé é importante tanto para homens quanto para mulheres, ou seja, para muçulmanos e muçulmanas, não existe diferença, né? Então, que Deus tem destinado a indulgência, uma magnífica recompensa, tanto para homens e mulheres. Então, não existe diferença para Deus entre homem e mulher. Ambos têm que cumprir com as suas, digamos assim, com a sua devoção, né, para Deus, né? A terceira passagem, que é uma passagem bastante bonita, diz: elas são vossas vestimentas e vós os sois delas. É bastante profunda essa passagem no sentido íntimo, amoroso e também na questão sexual, ou seja, tanto homens e mulheres, eles foram feitos um para o outro, para que um fosse proteção e conforto um do outro, né? Então, essa visão islâmica que tende a ver como se fosse uma questão assim, mais chinesa, né, do Tao, Yin e Yang, né, essa visão mais ou menos que o Islã tem em relação ao gênero, que um complementa o outro, que um protege o outro e que um dá conforto um para o outro, né. E recomendo que sejam bons com as mulheres, um resumo de uma instrução profética no seu discurso de despedida. Na questão estética, o que causa alarde ainda, muitas vezes no Ocidente, o uso do véu, na verdade, não está fora de uma proposta abraâmica de recato e de proteção à mulher, né, que já vem tanto no Antigo Testamento, no Novo e também no Alcorão. Então, essa questão da estética da mulher se cobrir não tem relação com uma inferiorização da mesma, mas sim um princípio de recato, de proteção, né, e de uma questão espiritual também, que daí não é somente para as mulheres, mas também, enfim, em relação aos homens também, existe uma questão de cobertura de cabeça para proteger aquilo que é de mais valorizado no corpo do ser humano, que é a cabeça, né? E isso também, enfim, então segue uma questão ética e estética abraâmica, mas também a gente vê em outras culturas religiosas essa prática, em até culturas indígenas, por exemplo, da América do Sul, existem povos que cobrem a cabeça. Então, só para a gente contextualizar aqui, que, enfim, é uma prática bem monoteísta e bem comum com a questão cristã e judaica, né? Não é uma novidade, digamos assim, dentro de um panorama abraâmico. Outra coisa importante, quando a gente vai trabalhar com o Islã com os alunos, esse é bastante importante, e voltando aqui para a temática desse evento como um todo, né? A gente está trabalhando aqui nesse evento a diversidade religiosa, a democracia, contribuições para a cultura de paz, né? Esse é o tema geral do nosso evento aqui do CONEG. Então, eu trouxe essa questão da islamofobia justamente para a gente ter essa consciência, né? A gente
dentre vários grupos hoje em dia, os muçulmanos também estão ali na lista dos grupos que estão sendo atacados na questão da discriminação. Então, a gente usa para o Islã o termo de islamofobia, que justamente descreve essa hostilidade irracional, esse medo ou ódio ao Islã, né? Aos muçulmanos, à cultura islâmica, enfim. Então, essa islamofobia vai se manifestar de diferentes maneiras. Por exemplo, ataques físicos ou verbais, né? Principalmente, por exemplo, as mulheres vestindo hijab. Eu mesma já aconteceu comigo, já aconteceu com outras pessoas, mulheres que eu conheço, que foram agredidas, às vezes até fisicamente, né, por estarem usando um lenço na cabeça, né? É bem terrível, e no Brasil isso acontece também. Ameaças verbais, né? Políticas ou legislação que visam indiretamente os muçulmanos ou restringem sua liberdade de religião, discriminação na educação, no emprego, por exemplo, mulheres com lenço às vezes têm uma dificuldade maior de achar um emprego, né, dependendo de onde elas estejam, discriminação étnico-religiosa, abuso policial, pronunciamento públicos de jornalistas e políticos que enfim, né, falam abertamente mal dos muçulmanos, né? Isso acontece bastante. No Brasil não tanto, mas acontece às vezes, mas, por exemplo, na Europa tem muitos políticos que abertamente são islamofóbicos, né? E aí por adiante. Então, agora eu vou dar uma paradinha e vou perguntar alguma dúvida até aqui, pessoal? Vocês estão me entendendo bem? O som tá bom? Tá tudo bem? Alguma dúvida? Está, assim, bem interessante. Uhum. É algo muito novo, assim, que eu nunca me detive para estudar um pouco, né, essas questões islâmicas, mas, assim, encantada por perceber, assim, o quanto é importante o conhecimento, né? Como se diz, é mais fácil a gente amar, a gente respeitar aquilo que a gente conhece. Então, quando se tem uma cultura que discrimina por discriminar, né, sem conhecer, isso é muito triste, porque com certeza, não é, esses eventos, como você citou, que você própria foi vítima, reflete meramente a ignorância, né? Isso, é verdade. Como diz um autor aí que eu li, que eu não lembro o nome agora, que a ignorância, ela é a mãe da intolerância. Né? Então, normalmente, quando a gente não conhece, é que a gente tende a entrar nessa onda discriminatória. Mas, para mim, assim, tá, o que você está colocando, para mim, não sei, para os demais, está muito claro, assim, essa raiz histórica que você traz, né, que isso está no mundo, não é? Em algumas regiões mais acentuadas, outras menos, mas faz parte da raiz histórica da humanidade, né? Isso, parece que o ser humano ele foi feito para discriminar. Não é impressionante? Eu, cada dia, quanto mais estudo, quanto mais eu observo as coisas, mais fico impressionada com essa capacidade humana de discriminar, né? Luiz levantou a mão. Pois não, Luiz. Professora Brigitte, eu estou com uma dúvida sobre o ensino do Islã, que só falou que é a 8ª série. Eu estou estudando Islã agora, aqui na graduação na UFPB, inclusive o professor Vitor Chaves de Souza, o nosso professor de islamismo, trouxe para nós assim, uma visão totalmente diferente daquele que a gente pensava do Islã. O primeiro contato que eu tive com o Islã foi aqui na UFPB, agora esse semestre, a gente está estudando. E realmente ele abriu a nossa mente e mostrou que o Islã não é aquilo que a mídia eurocêntrica mostra. Assim, o Islã é uma religião totalmente diferente daquilo que se mostra, alguma coisa assim, relacionada ao 11 de setembro, atentados. Não, isso é a minoria do Islã, isso aí não é o Islã. E para a gente foi muito bom que abriu o coração. Eu vejo o Islã hoje com outros olhos, ele está com nós já desde o começo aí desse semestre. A minha pergunta à senhora, essa disciplina é ministrada para ensino fundamental 8ª série?
Olha, tudo depende, Luiz, de como que o professor, né, junto à escola, vai realizar a programação de ensino, né? A gente sabe que existe aí uma certa liberdade nesse sentido. Eu não tenho posse, eu não teria como te dizer, por exemplo, se a gente já tem livros, né, para a 8ª série prontos, por exemplo, para o ensino público, como a gente tem para as outras disciplinas. Eu acredito que não. Se alguém talvez possa me tirar essa dúvida. Eu dei aula para o ensino público uns anos atrás, mas eu dei principalmente de artes visuais. Mas eu fiquei fuxicando, como eu tenho mestrado e doutorado em História, obviamente que eu sempre fuxicava nos livros de História também. E eu vi nos livros de história que sim, abarcava a questão, por exemplo, a questão da história da África, a questão da diáspora africana, alguns assuntos sobre o Islã. Mas no ensino religioso, eu não sei como é que está a organização desse material didático. Por outro lado, existe toda uma liberdade do professor, né, de passar o conteúdo, de estruturar seu conteúdo para os seus alunos, a partir da BNCC, né, que é essa proposta que a gente está tendo aqui com as oficinas, de tentar cobrir maneiras com as quais a gente pode passar esses temas. Porque, assim, a BNCC, de uma maneira geral, para o ensino religioso, ela não tem uma temática de tema fixo. O que ela tem são propostas, né? Como aquele quadro, aquele slide que eu mostrei, que eu vou voltar a mostrar aqui para vocês. Ou seja, para o 8º ano, quais são as questões que a gente deve abordar e discutir? Mas essas questões, elas podem ser aplicadas a várias religiões, entende? Então, por isso que às vezes é um pouco acho um pouco difícil para o professor conseguir escolher, né? Porque a BNCC dá um campo muito aberto de escolhas, o que é bom de um lado, mas por outro lado, às vezes a gente fica um pouco perdido, né? Porque como é que a gente vai apresentar esse tema? Né? Então, aqui, por exemplo, eu foquei no 8º ano, dentro daquelas propostas que eu mostrei antes e que eu vou voltar a mostrar aqui para vocês, mais no sentido de como que esses muçulmanos fazem, né, sua escolha, porque ali a proposta era como que as pessoas fazem propostas e escolhas a partir de sua crença. Né? Então, aqui, através desse processo civilizatório islâmico, estou mostrando um caso específico dos muçulmanos, e não de todo o Islã, mas desses muçulmanos que foram para a Península Ibérica e depois para o Brasil, né? Mas é bem vasto, veja como é bem vasta essas possibilidades, né? Eu não sei se eu respondi a tua pergunta, se eu te deixei mais confuso, Luiz. Não, pessoal, com certeza, respondida sim. Eu busco a parte dos PPPs também das escolas, fiz uma pesquisa para um projeto de mestrado, então isso aí me interessou. E eu entendo, sim, nesse sentido, que o professor tem essa liberdade de montar o seu plano e colocar nos PPPs para que possa essa disciplina ser levada a feito. Muito obrigado pela atenção, professora. Imagina. Alguma outra pergunta, pessoal? Eu gostaria só de fazer um comentário. Pois não. Com relação à fala de Luiz, que a minha pesquisa de mestrado, eu trabalhei com alunos do 7º ano do ensino fundamental. Aí, como você fez essa pergunta assim sobre esse conteúdo, né, para o 8º ano, eu fiquei assim até admirada, porque no 7º ano do ensino fundamental, que atualmente é o 8º ano, né, porque houve a extensão dos anos no ensino fundamental, mas eu fiz uma pergunta no questionário que eles gostariam que fosse ensinado nas aulas de ensino religioso. E eles revelaram interesse para conhecer essas outras religiões, essas matrizes religiosas. Eu achei isso muito interessante. Que legal, Dalva. Porque a gente vê, por exemplo, no caso do Islã, existe uma curiosidade, justamente porque a mídia faz toda uma jogada discriminatória muito pesada, né? Isso tem toda uma questão política por trás, mas aí muitos alunos acabam até tendo questionamentos, né? E até por toda uma questão também política, histórica, né? Da que a gente está passando.
Mas é legal ter esse feedback de vocês. Eu vou seguir adiante, então, pode ser? Alguém mais quer falar alguma coisa? Perguntar Josiane levantou Bom a mão. dia. Olá, Josiane. Bom dia, professora. Bom dia a todos que me ouvem. É muito gratificante poder ouvir tudo isso. Então, bem rapidinho, só para me identificar, eu sou Josiane, resido no estado de Santa Catarina. E aqui no nosso estado, a gente já tem uma política em relação à formação docente, que avançou muito nos últimos tempos. Inclusive, eu sou professora graduada em Ciências da Religião, e a minha dissertação no mestrado foi referente aos territórios formativos em ensino religioso não confessional. Perdão. Nesse momento, eu atuo como assessora de direção, mas até o ano passado eu era professora. Então, nós procuramos seguir a Base Nacional Comum Curricular e temos um currículo base também, de acordo com o documento nacional. Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com o 8º ano, a gente tem as temáticas, né? Vamos pensar num objeto de estudo, mídias nas tradições religiosas, e nós temos algumas habilidades a serem desenvolvidas. Então, é importante que o professor tenha o conhecimento sobre, né? Nós não temos um livro diferente das outras disciplinas, então o professor é sempre um protagonista também, porque ele precisa elaborar, desenvolver. Por isso a importância dessa formação continuada, para a gente ter o conhecimento científico sobre o Islã, por exemplo. Aí nós vamos trabalhar como que as mídias abordam as questões das crenças religiosas, né? É um processo de desconstrução de muitos estereótipos, de muitos preconceitos que estão impregnados na sociedade para a construção de um saber. Então, tanto o aluno quanto o professor se tornam protagonistas nesse processo. E aí, por exemplo, a gente pode trazer a abordagem não só da tradição islâmica, de outras mais, né? Para não gerar proselitismo, a gente sempre precisa abordar a diversidade na amplitude, né? Por exemplo, as mídias falam sobre o Islã, em relação ao judaísmo, em relação às religiões afros, quais são os símbolos, quais são os textos sagrados, quais religiões possuem textos, quais não possuem, né? Então, a gente percebe que cada vez mais, além da formação inicial, é preciso que o professor esteja constantemente na formação continuada. Nós, no estado catarinense, avançamos muito em relação a isso, até temos a Associação Catarinense de Professores, e a gente já tem alguns materiais que vem elaborando e divulgando. Então, a gente pode estar partilhando ao longo do tempo, né, pelos e-mails aqui, algumas informações. E, de antemão, eu quero parabenizar a senhora pela explanação e pelos tantos aprendizados. Obrigada. Nossa, muito obrigada também, Josiane, pelo comentário. Eu também estou aqui em Santa Catarina, né? Eu não estou trabalhando diretamente com a questão religiosa, mas eu sempre coloco de maneira interdisciplinar no meu trabalho, né? Então, eu trabalhei bastante na questão da escola, com a questão do Islã através das artes visuais, né? Então, e agora estou trabalhando na Uniaselv, onde a gente acaba também trabalhando com várias questões de temas diferentes, enfim. Mas esse seu relato é bastante importante para saber o que está acontecendo aqui em Santa Catarina, e a tua colocação também bastante importante. E quando a gente fala de diversidade religiosa dentro dessas temáticas, é bastante importante isso, né? Por isso que eu trouxe aqui o Islã dentro de um contexto abraâmico. Só que na hora da gente passar, a gente precisa também conhecer cada uma dessas expressões religiosas. Isso, pessoal, leva um tempo, né? E é uma questão de dedicação mesmo. E não é uma questão fácil, porque cada religião ou tradição ou expressão religiosa é um universo, né? E para a gente conseguir entender, enfim, quais são as maneiras que essas expressões se encontram com outras, né? Leva um tempo, mas eu penso que essa é a grande benesse, né, da nossa profissão,
como docente, enfim, esse constante aprendizado junto com os nossos alunos, né? Então, na verdade, é um movimento que a gente tem que continuar sendo aluno junto com os nossos acadêmicos, enfim, protagonizando aí essa questão toda de um aprendizado, porque ela é constante. Então, esse é o grande desafio, mas essa também é a grande benesse da gente estar aqui, né? Agradeço, depois se você puder compartilhar com todos nós, ou de repente, Josiane, colocar teu e-mail no chat, porque aí, né, quem tiver interesse pode entrar em contato com você. Podemos prosseguir, pessoal? Dalva, alguém mais quer estar de mão levantada? Alguém mais quer falar alguma coisa? Creio que podemos seguir, né? Por Vamos conta seguir. do nosso tempo. Isso, que a gente tem meia hora, né? Então, Isso. vamos lá. Então, só voltando aqui um pouco para a gente lembrar aquele mapa, né, dessa primeira expansão islâmica, que se deu aí para a esquerda, que a gente vai focar para a esquerda aqui agora para a Península Ibérica, né? E o que aconteceu? Quando esses muçulmanos chegaram na Península Ibérica, já em 710, né, depois de Cristo, eles vão dominar toda essa região que está em verde, né? E aqui a gente vê o nome de algumas cidades, né? Córdoba, Toledo, Granada, na Espanha, e também Braga e outras cidades que o que é hoje é Portugal, porque naquela época não existia, né, o país Portugal ou Espanha, como a gente entende hoje, era chamado de Al-Andalus, né? Então, essa expansão, né, ela deu conta de quase toda essa Península Ibérica, e ela vai trazer, então, questões bastante fortes de contribuições culturais e religiosas, né? Não é que todo mundo se converteu para o Islã, não é isso. O Islã tinha uma proposta, nessa época, bastante, digamos assim, de respeitar as outras religiões, mesmo porque existe essa concepção ecumênica dentro do Islã, né, de que o muçulmano não pode, ao contrário do que se pensa, né, o muçulmano não pode converter à força ninguém, né, existiram conversões, mas não forçadas, né, essas conversões não podem ser forçadas, e ao mesmo tempo o muçulmano, ele, por lei, ele precisa respeitar os cristãos e os judeus. Então, houve, durante esses 800 anos que os muçulmanos ficaram na Península Ibérica, toda uma troca de saberes, né, e uma questão ecumênica muito forte. Por exemplo, muçulmanos ajudando na construção de igrejas, cristãos ajudando na construção de mesquitas, depois mesquitas que passaram a ser igrejas, igrejas que passaram a ser mesquitas, e por aí vai, né? E também nos reinados também, enfim, existiam ajuda, né? Cristãos e judeus obtendo cargos políticos, e toda essa influência, porque os 800 anos não são 8 anos, né? Então é uma influência muito forte que ficou e que chegou até nós também aqui depois. Vamos ver o que vem agora. Aqui eu trouxe um texto, porque eu achei que iria ser mais fácil para a gente entender um pouco dessa, digamos assim, dessa influência islâmica na Andaluzia, né, através de um texto. Eu vou ler aqui para vocês. Os proto-portugueses são um cadinho humano, onde se realiza uma complexa alquimia étnica, cultural e espiritual, na qual o elemento romano-árabe é fator decisivo da matriz mediterrânica. A primeira fase desse processo completa-se com a incorporação de todo o território muçulmano e respectivos habitantes. É nesse momento que a polaridade se completa e Portugal começa a tomar forma, enquanto nação. Aqui ele está falando depois, né, que se desfez o Andaluz e que, enfim, Portugal começa a ter uma identidade como nação,
né? O que sobrou, o que ficou dessa influência aí de 800 anos, né? A fascinação do Islã, sentida pelos proto-portugueses e primeiros portugueses, era uma inevitabilidade, dada a sofisticação da cultura árabe face à frouxa e rudeza dos povos do norte da Europa na Alta Idade Média. Por isso, desses tempos recuados, os árabes estão ligados, na memória do povo português, ao maravilhoso, ao belo, ao requintado. Para agentes pobres da Idade Média, os protagonistas da brilhante civilização da Andaluz, terra de ciências, e aqui não consigo, né, porque tem uma mensagem aqui, necessários para o outro que complementava o eu. Aí eu trouxe aqui uma foto de uma antiga mesquita de Mértola, da cidade de Mértola, em Portugal, né, que atualmente é uma igreja cristã, aquilo que eu estava falando, de tanto de um lado para o outro, né, de mesquitas que se tornaram igrejas e de igrejas que se tornaram mesquitas e por aí vai. Essa aqui é do século XVI de Portugal, né, então a gente vê que existe uma mescla de influências islâmicas e portuguesas na construção dessa mesquita igreja. Aqui a gente vê o conhecido Palácio de Alhambra, que foi construído entre 1248 e 1354, na cidade de Granada, Espanha, que é considerada uma das maravilhas, né, em termos arquitetônicos, né? Então a gente vê toda aí uma multitude de detalhes arquitetônicos, tanto geométricos e de padronagens ligadas à natureza, quanto também de trechos alcorânicos que foram gravados aí na pedra. Se vocês veem essas duas colunas que estão mais ao sol, e olhem na parte de cima, são escritas árabes ali, né? Então, ela é toda decorada, um trabalho muito minucioso, tem toda a questão paisagística também dos jardins, né? Que tem uma simbologia relativa ao paraíso na questão islâmica, né? Porque existem passagens alcorânicas que falam do paraíso como se fossem jardins, com frutos, com água, com fontes, né? Tem a questão também simbólica da fonte da sabedoria, enfim, é bastante impressionante esse lugar, né? Eu tenho uma tia minha que já falecida, uma tia cristã, e ela tinha bastante preconceito durante muito tempo contra o Islã. E quando eu entrei para o Islã 30 anos atrás, né, que eu tenho uma descendência cristã judaica, mas escolhi o Islã por religião 30 anos atrás. E eu ainda bem nova, jovem, assim, e ela tinha preconceito comigo, digamos assim, que eu tinha escolhido esse caminho, né? E depois, anos depois, ela chegou para mim e falou assim: nossa, Brigitte, eu mudei minha percepção do Islã. Eu falei: como assim, tia? Eu visitei o maravilhoso Palácio de Alhambra. Enfim, só uma história que me veio à cabeça aqui da minha querida tia Vera. Essa também é a Mesquita Catedral de Córdoba, né, que hoje é catedral, mas foi mesquita, então a parte inferior dessas colunas que remetem ao olhar à questão da infinitude, né? Então, se a gente deixa o olhar se levar, né, para essa galeria de arcos e de pilastras, né, a gente tem aquela sensação do infinito, né, como se fosse abrindo, né? E justamente essa sensação da infinitude, do infinito, né, da vastidão, né? É muito bonita essa mesquita também. Continuando o texto aqui, esse português texto falando, né, dessa influência, de tal maneira que as lendas árabes constituem uma parte significativa do folclore português. Se num passe de mágica fosse possível apagar de Portugal atual todos os vestígios do legado árabe, a nível étnico, cultural, a paisagem humana, física e civilizacional que contemplaríamos seria inteiramente diversa. Tornar-nos-íamos, possivelmente, louros e não morenos, como habitualmente somos. Aqui ele está falando da questão
mesmo, enfim, esses mouros, né, eles casaram, enfim, então a gente vê na população espanhola e portuguesa, etnicamente mesmo, as pessoas têm essa descendência árabe também em si, né, assim como no Brasil também a gente tem, enfim, através da miscigenação, né, nós somos africanos, né? Nós somos parcialmente europeus e, enfim, a gente tem toda uma miscigenação. Deixaríamos de falar o latim arabizado, que é o português, e perderíamos mais de 1000 palavras de nosso léxico. O que ele está falando aqui, gente? Tem tanta palavra do português que vem do árabe, né? Almofada, alcachofra, alface, tudo quase que começa com al, é uma palavra árabe, né? Então, é isso que ele está falando aqui, né? Perderíamos mais de 1000 palavras de nosso léxico. Muitas das nossas povoações deixariam de existir ou mudariam de nome. Não saberíamos como nomear a maior parte do que comemos, o que cultivamos. Como chamaríamos o jasmim, a laranja, a tâmara e a romã? Eu poderia também falar o café, né? O açúcar, são todas palavras árabes, né? Que nome daríamos ao alguidar, ao alfaiate, ao alaúde, ao alferes, todas as palavras árabes também. A nossa poesia, o mais alto valor do gênio português, sem o contributo árabe, não teria visto nascer, provavelmente, as cantigas de trovador. E sem o sentimento de saudade herdado do Nazib, da Qassida árabe, Qassida é uma forma de poesia, né? De raiz beduína, que seria feito de nosso lirismo? Que Camões seria possível? A esse respeito, e bem, Fernando Pessoa afirma expressamente que nós somos um povo romano-árabe, porque foram os árabes que nos educaram. E Antero de Quental, não esqueçamos, filia a nossa decadência na expulsão dos árabes. Nesse cenário de imaginação, os núcleos históricos de muitas das nossas cidades perderiam o encanto do seu traçado labiríntico. Pensamos em Lisboa, sem alfama nem moraria. Pensemos num Alentejo, sem a vertigem branca da cal de suas casas, num Algarve sem açoteias, que são essas, ali à direita são esses terraços, né? Açoteias, nem chaminés, minúsculos minaretes sobre os telhados. Que artesanato teríamos sem tapetes de arraiolos ou de alma laguês, sem esteiras, sem filigranas, sem azulejos? Que alcofas, que almotolias, e a guitarra portuguesa, que seria dela, órfão de seu pai, o alaúde. Então, aqui eu trouxe uma foto dessas açoteias, né, de Algarve, que esse escritor colocou aqui, né, também que é uma herança árabe, islâmica, de arquitetura, né. E falando dos tapetes de arraiolo, também que chegou aqui para nós, né, em Minas Gerais, eu não sei se em outras partes também do Brasil, mas a gente também teve toda essa tradição de tapetes, da qual eu também fiz parte do meu trabalho anos atrás, trabalhei com tapetes quilin também, antes de virar professora. Então, enfim, a gente tem que pensar isso numa questão estética, né? Como a questão espiritual e religiosa, ela é muito mais do que uma questão de fé, ela é uma questão cultural, né? E ela acaba agraciando pessoas das mais diversas origens e religiosidades, né? Então, o Islã não é uma religião só para os muçulmanos, é toda uma questão cultural, patrimonial, de herança, que vai passando para as outras pessoas, né? É uma troca, é uma questão muito mais ampla do que simplesmente uma religião, né? E aí, acho que é essa questão principal que a gente tem que passar para os nossos acadêmicos, né? Qual que são essas heranças culturais, estéticas e éticas, né? Então, aqui o azulejo que ele está falando, os azulejos, a gente tem em Florianópolis, por exemplo, né? Tem outras partes do Nordeste, da Bahia, azulejos que são de origem portuguesa, que, por sua vez, são de origem árabe-islâmica, né? Todo esse conhecimento da cerâmica, do uso das cores, dos esmaltes, enfim. E aqui ele termina, não vou ler tudo para não ficar muito, né? Para não me alongar muito aqui.
enfim, da questão também da música, do canto jondo, dos ciganos, né? A gente pode também lembrar aí da questão do flamenco, que também é, como uma expressão artística, um encontro de culturas, da cultura árabe, da cultura cigana, né? A gente fala aqui, por exemplo, da questão do fado português, que eu sou fã, né? Coloquei uma foto aqui da Marisa, que é uma cantora incrível do fado português. Ele toca ali também um instrumento que vem do alaúde, também que vem de uma tradição árabe islâmica, né? Passando também por toda a questão da ciência, medicina, matemática, enfim. Então, para a gente conseguir entender que, na verdade, o estudo religioso ele não é só para tratar de religião, mas para tratar de toda uma questão civilizatória, cultural e artística. Esse é o glossário que ele usou para esse texto, né? E agora o que vem? Deixa eu ver que horas são. Tá, a gente ainda tem... Vamos falar um pouquinho dessas contribuições éticas e estéticas aqui no Brasil, né? Eu trouxe alguns exemplos. Então, por exemplo, isso aqui é uma casa tombada pelo IPHAN, né, pelo Patrimônio Histórico, com o que a gente chama de muxárabe, que é esse balcão com essa treliça, né? Vocês veem em cima esse balcão com essa treliça de madeira. Isso é uma influência árabe-islâmica da arquitetura, porque os árabes, quando eles iam construir as casas, eles tinham esse muxárabe, às vezes esse muxárabe ia até em cima. Esse aqui não, né? Ele é só como se fosse vai até a altura do peito, né? Mas ele pode também cobrir inteiramente, por quê? Porque daí as mulheres podiam ter a liberdade de olhar sem serem vistas, né? Então é uma questão que tem a ver com a questão ética e tem a ver com a questão estética nesse sentido. Como é que a arquitetura vai abarcar esses princípios da questão do recato feminino, né? Dentro de um espaço familiar, através de uma arquitetura que permita que ela consiga olhar sem ser vista. Então, isso aqui, esse muxárabe, vem desse princípio que a gente vai ver aqui numa casa, né, em Olinda, né, no Pernambuco, por exemplo, né, a gente chama de sobrado morisco. E, em 1859, uma curiosidade, hospedou o imperador Dom Pedro II e a imperatriz Teresa Cristina, né, numa viagem que eles fizeram para o Nordeste. Aqui também, aqui em Olinda, uma casa enfeitada, né, com esses azulejos maravilhosos que a gente fala que são, enfim, portugueses, mas na verdade são de origem árabe, né. Até o que a gente chama de cobogó, né, também tem uma origem árabe islâmica, justamente dentro daquela proposta de treliça, de deixar a luz entrar de uma maneira mais suave, de a gente poder olhar para fora sem ser visto. A gente tem as nossas versões brasileiras que foram usadas também no modernismo, né, na arquitetura moderna, aí do século XX, dentro de uma proposta voltada para o clima tropical. E se a gente quiser ir para uma coisa ainda mais veemente, né, um dos exemplos mais contundentes poderia ser a Igreja da Lapinha, em Salvador, que foi aí fundada em 1771. Bom, que essa não, né, ela é bem explícita na sua estética interior, na exterior não, que eu vou mostrar na próxima fase, mas na interior é incrível. Eu tive nessa igreja muitos anos atrás, quando eu fui participar de uma conferência sobre os malês em Salvador, né, porque Salvador tem todo o arquivo com aqueles manuscritos dos malês, textos em árabe, tudo que é bastante interessante, e a gente fez visita para essa igreja, que é maravilhosa, tem até partes escritas em árabe também, mas é uma igreja cristã, apesar de parecer uma mesquita, é uma igreja cristã, fica no Largo da Lapinha, né? Aqui a parte exterior dela, que é interessante ver como houve uma modificação do seu exterior, adquirindo essa fachada mais gótica, né? No século XX. Dúvidas?
gente está indo para 8 minutos. O pessoal está me escutando direitinho? Sim, professor, estamos escutando. Oi? Professora, veja só, você expondo aí, eu imaginando aqui, né, a riqueza de um trabalho interdisciplinar, Sim. associando essas questões dos significados, né, da simbologia religiosa, né? Uhum. E a riqueza que seria, não é? O trabalho interdisciplinar, o professor de ensino religioso, junto com o professor de artes, com o professor de língua portuguesa. Isso. Dá um projeto assim muito interessante. Muito legal, né? Bem isso, porque a gente vê, por exemplo, como existem possibilidades, mesmo trazendo isso para a nossa realidade cultural, né, e linguística. Então, como ele falou, mais de 1000 palavras, né? Já chama alguém de português, já chama alguém de matemática, por exemplo, que eu vou mostrar a questão geométrica, ou professor de história, professor de artes, mais do ensino religioso. Então, dá para fazer muita coisa mesmo, muita coisa bacana, né? E eu sou fã da questão interdisciplinar, eu acho que sempre é a melhor maneira de se abordar qualquer tema, né? E a gente precisa usar isso na questão religiosa, porque é a maneira do acadêmico conseguir aprender, né? E essa questão do conhecer não significa converter. Eu achei muito interessante isso aí que você colocou, né? Nos princípios islâmicos, porque Sim. foi outra coisa que eu observei na minha pesquisa, que os alunos tinham uma preocupação em relação aos pais. No dia que eu fui falar do projeto e solicitar a colaboração deles, eles disseram, é preciso falar com os pais, porque os pais têm esse entendimento de que conhecer uma outra religião seria converter-se, certamente, a essa outra religião. Então, por isso que eu, particularmente, defendo que o trabalho, especialmente na disciplina ensino religioso, precisa ser claro, né? A escola tem em seu projeto pedagógico esse contato com as famílias e falar do objetivo do trabalho, né? Para que eles compreendam isso, que conhecer não é converter. Sim, com certeza, Dalva, porque ainda mais no Brasil, que a gente tem toda uma problemática de viés político, enfim, em relação a algumas questões religiosas, então a gente precisa dar um novo direcionamento para isso, para que essa disciplina não se torne uma disciplina, né, para certas religiões, enfim, mas que seja justamente a proposta, e eu acho que isso passa também por uma questão de formação da própria coordenação de todos os professores, de entender qual que é a proposta realmente do ensino religioso, né, e por que ele é importante. Então, são exemplos assim, e por isso que eu quis dar essa apresentação, está voltada para a questão do Islã, mas dentro de uma questão onde que existe esse cruzamento de culturas, né? E para se entender todo um desenvolvimento, que a questão aqui não é converter ninguém para o Islã, mas sim da pessoa entender o mundo em que vive a partir das influências religiosas onde ele está, né? Então, se a gente está no Brasil, enfim, a gente precisa entender que aqui a gente foi formado dentro, digamos, de uma representatividade católica, mas que essa não é a única influência que se dá em termos culturais, éticos e estéticos, né? E aí isso abre para o acadêmico a beleza da diversidade também, né? Até a questão da inclusão e do respeito, da questão da luta contra qualquer tipo de discriminação, né? A gente vê como é importante para vários aprendizados, né? Várias habilidades, aprendizado de várias habilidades, né? Enfim, eu vou seguir aqui, gente, porque eu estou preocupada com o tempo, porque a gente já está... Luiz tinha levantado a mão. Oi? Luiz. Professora. Sim. Olha só, voltando à parte do conhecer, é importante, não é? A gente não vai fazer proselitismos. Os nossos eventos no FUNAPER são muito importantes, mas são muito
demanda muito espaço entre um encontro e outro. E nós precisamos entender que uma oficina dessa é muito importante para nós, alunos e futuros professores da área, e o tema que a senhora está abordando, a meu ver, é importantíssimo para um professor de ensino religioso. Sim. Esse entendimento que a senhora está nos passando, geralmente a senhora não consegue nem pegar na academia, mas num trabalho, numa oficina dessas, nessa temática, ela, para a gente, ela agrega muito. Só que a hora no relógio já está terminando o tempo. Então, nós teríamos que pensar nisso, a nossa secretária está aí do FONAPER, de que essas oficinas ela não seja ofertada uma vez só, quando tiver o fórum, e sim mais vezes, para que a gente possa ficar, por exemplo, um aluno tem interesse, ficar ligado, 3 encontros, pelo menos, sobre isso, para que a gente possa realmente expor as necessidades e a senhora tirar nossas dúvidas, tá bom? Esse é o meu entendimento. Muito obrigado. Legal, a gente vai pedir para a Dava anotar isso e eu coloco-me aqui à disposição, né, do FONAPER, para a gente poder pensar em alguma questão ao longo do ano aí, né, de questão de formação. Essa é uma observação importante, né? Eu já anotei aqui para passar para os demais coordenadores do FONAPER, certo? Certo. Então, eu vou rapidamente aqui falar de algumas propostas pedagógicas, mas são ideias, tá? Porque dentro daquele protagonismo a gente entende que tudo vai depender muito das escolhas, né? Como é que a gente vai, por exemplo, trabalhar essas temáticas? Isso vai ser uma questão pessoal de cada professor, mas eu vou dar algumas ideias, né? Então, principalmente nesses 2 primeiros pontos aqui que eu tinha já apresentado para vocês antes, né? Da questão de como as crenças influenciam escolhas, né? Atitudes pessoais e coletivas, as filosofias de vida, suas manifestações, seus princípios éticos, né? Então, por exemplo, nas artes visuais, eu vou dar um exemplo aqui das artes visuais, mas como a gente falou, a gente pode trabalhar na questão da língua portuguesa, a gente pode trabalhar isso na questão da história, né? Como eu trouxe essa mesma apresentação, ela teve uma pegada mais histórica, mas a gente pode trabalhar, por exemplo, nas artes visuais, a questão do desenho geométrico, que inclusive está bastante na moda nesses dias, né? Se a gente vai ver aí padronagem de almofada, canecas, né, na decoração de ambientes, a padronagem islâmica geométrica está na moda, né? Então, tem um vídeo que eu vou deixar aqui para vocês depois, eu queria até passar, mas acho que não vai dar tempo, é um vídeo muito legalzinho, um vídeo curto de 5 minutos, mas é um vídeo voltado justamente para a questão geométrica de como que os muçulmanos desenvolveram isso e como que a gente consegue trabalhar isso com compasso, com régua, com os nossos alunos. Eu fiz isso numa atividade na escola e os alunos amaram, assim, porque o vídeo ele é muito fascinante e depois eles conseguiram construir um desenho geométrico a partir do uso do compasso e da régua e coloriram e depois fizeram uma exposição, enfim, isso é um exemplo. A gente tem também dentro das artes visuais, a gente pode fazer, por exemplo, releituras ou pesquisas, né? A esquerda foi uma releitura que eu fiz com o pessoal, acho que foi do 6º ano, em guache, né, com material mesmo que eles têm, de uma miniatura persa, que a original está ali, né, em cima do lado esquerdo. A miniatura persa são desenhos feitos um tipo de aquarela, onde existem cenas, podem ser ou cenas corânicas ou cenas de corte, né? Com desenhos, enfim, chama miniatura porque eles são desenhos pequenos, mas muito cheios de detalhes, né? E aqui, enfim, uma bailarina da corte, e eu pedi para eles observarem, eu coloquei num PowerPoint para ter um pouco mais de detalhe da imagem. Então, às vezes, também essa coisa do olhar é importante, porque às vezes a gente olha uma imagem e a gente não vê quanta coisa existe nela. E quando a gente faz uma releitura com os alunos, eles começam a prestar atenção nos detalhes, né? Ah, que roupa é essa? Que brinco é esse? Que cabelo é esse?
né? Enfim, nessa questão toda de que a gente chama de cultura material, né? Porque através da cultura material também a gente consegue entender toda a trajetória estética, né, ética de um povo. Coloquei aqui também, por exemplo, uma pesquisa podia ser feita das pinturas orientalistas feitas no Brasil, por exemplo. Essa pintura do Dário Barbosa, de 1919, ele é um pintor brasileiro, e ele fez várias pinturas baseadas no imaginário marroquino, árabe e marroquino islâmico, né? Essa pintura, ela está na Pinacoteca em São Paulo, né? É um exemplo, por exemplo, a gente pode ver, enfim, essa questão orientalista, dessa influência que teve o Oriente sobre o imaginário, né, europeu e brasileiro. Quais que são essas imagens que a gente tem do Oriente feitas no Brasil, com essa pintura do Dário, por exemplo, né? Arquitetura também, questão de maquetes ou de desenhos que por exemplo, até no ensino da profundidade, né, da perspectiva, a gente pode usar também. Aqui eu trouxe imagens de projetos contemporâneos, né, usando esses elementos que a gente tem da arquitetura islâmica na questão contemporânea, né? A gente também pode trabalhar isso com os nossos acadêmicos. Ou também pesquisas, por exemplo, dentro da questão histórica, né? De onde veio a bombacha, né? Vamos pensar sobre a bombacha dentro da cultura gaúcha, fazer a pesquisa, né? Provavelmente a bombacha, então, veio aí de uma origem turco-otomana, né? Como a gente vê as bombachas que os libaneses mais velhos usam até hoje, que é uma herança do Império Otomano. Como é que elas chegaram no Brasil, né? Enfim, existe muita coisa para ser feita. Eu estou dando alguns exemplos só, mas a gente poderia dar vários exemplos aqui. Só alguns exemplos para a gente poder pensar, né? Mas isso tudo vai depender, de novo, de como que vocês vão desenvolver essa temática. Mas a pesquisa inicial de vocês, antes de vocês chegarem em sala de aula, é bastante importante. Como vocês veem, existem camadas e camadas de conhecimento que a gente precisa ir pesquisando para a gente poder trazer isso para o aluno depois, né? Então, eu vou tirar o compartilhamento aqui para poder olhar para vocês. Deixa eu ver se eu estou fazendo isso certo. Eu fiz isso certo? Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu posso passar meu e-mail para vocês, né? cairusb@gmail.com. Cairus é C-A-I-R-U-S-B, tudo junto, cairusb, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo, né? Espero poder estar aqui com vocês novamente em breve. E se tiverem mais dúvidas, mandam um e-mail para mim, né? E agradeço imensamente também a Dalva pela grande ajuda que ela me deu aqui. É uma satisfação enorme estar com vocês aqui, podendo compartilhar, né, essas questões todas, e espero que vocês tenham gostado.